Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada para todos. Hoje eu vou deixar aqui no livro de Neemias 1, verso 1, vou deixar aqui alguns versículos para que nós podemos entender melhor a sua história. E esses versículos aqui vai nos dar uma clareza daquilo que Deus fez na vida de Neemias, amém? E a palavra que eu quero deixar está escrita no livro de Neemias 1, verso 1. Vou deixar aqui alguns versículos. A palavra fala assim: esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Susã, a capital do país de Anani. Um dos meus irmãos chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícia da cidade de Jerusalém e dos judeus que havia voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido haviam voltado para a província de Judá. Estava passando por grande dificuldade contra também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam, dizendo finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda está caída e que os portões que havia sido queimado ainda não tinha sido consertado. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei durante alguns dias. Eu fiquei chorando e não comi nada e fiz a Deus esta oração: Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nos tememos, Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecados. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi. Ali ser adorado mesmo, que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são teus servos, o teu povo, tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Fazer com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Neste tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Amém. Até aqui. Essa palavra fala que Neemias estava trabalhando com o rei e chegou essa notícia para ele que a cidade
de Jerusalém estava destruída e que o povo ainda zombava deles, do povo ali de Jerusalém ainda, falando que os portões estavam destruídos, as muralhas estavam destruídas. E isso tudo aconteceu porque houve a guerra e o rei da Babilônia, né, destruiu a cidade, levando em cativeiro uma parte da população de Jerusalém, e a cidade estava toda destruída. E Neemias, quando ficou sabendo, sofreu muito por causa disso, mas ele fez a coisa certa. O sofrimento dele, ele colocou nas mãos de Deus. Ele ficou dias orando, chorando, acredito em jejum, buscando de Deus uma resposta, uma solução para aquilo que pelos olhos do homem não era capaz de acontecer, que era a construção daquelas muralhas. E a Bíblia relata que depois de Neemias ter se humilhado na presença de Deus, depois que Neemias ficou por dias ali chorando, se humilhando na presença de Deus, Deus usou o rei e deu ele tudo que ele precisava para ir para Jerusalém, reconstruir a cidade. Então, se nós estamos passando por dificuldade, se nós estamos com algum tipo de problema, não importa o tamanho desse problema, se nós se humilhar diante da presença do Pai, de coração, se entregar a Ele, derramar os teus pés, pedir misericórdia, chorar, se humilhar na presença dEle, eu tenho certeza que Ele vai ouvir a nossa oração e vai nos socorrer. Porque foi isso que aconteceu com Neemias. Ele se humilhou na presença do Pai e falou: nós temos pecado, todos nós, a cidade pecou, mas há uma promessa do Senhor sobre a nossa vida, que se nós se arrepender e voltar para o Senhor ajuntaria novamente aqueles que foi espalhado pelas nações. E é tremendo a continuação aqui, eu vou gravar a continuação amanhã, porque fala que Deus ouviu a oração de Neemias e ele reconstruiu Jerusalém. Muito tremenda essa palavra. Então, é o que nós precisamos nos dias de hoje. É se humilhar na presença do Pai e derramar na presença dele. E ele vai nos dar tudo aquilo que nós estamos precisando para avançar e para ter sucesso em nossa vida. Não importa a situação, temos que se humilhar e buscar a presença do Pai. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dá graça a cada dia.